Vamos abrir a palavra de Deus, 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3, do verso 14 ao 17. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao verso 17, é o texto da nossa meditação essa noite. Tem um recurso para você acompanhar na tela se você precisar, tá bom? Diz assim a palavra do nosso Deus: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e de que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Pai, obrigado, Senhor, por esse privilégio de termos a Tua palavra, podermos ler, podermos ouvir, e que o Senhor fale conosco, Senhor, através da palavra do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. E que as barreiras, os impedimentos, os obstáculos que porventura existam, sejam eles nas circunstâncias, sejam no coração, ou sejam por ações malignas, que todos eles caiam diante do Senhor essa noite, e que nós sejamos tomados, ó Deus, pela palavra do Senhor no poder do Teu Espírito. É assim que nós oramos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje, irmãos, é um dia muito especial para nós cristãos. É o dia que se celebra o dia da Bíblia. Segundo domingo de dezembro tem sido separado no nosso calendário para lembrarmos, de louvar, agradecer a Deus pela palavra do Senhor. A Bíblia é para nós nós que somos protestantes, esses 66 livros que foram escritos por mais de 40 autores num período de mais de 1600 anos, escrita em hebraico, um trecho em aramaico e o Novo Testamento em grego, e que pela graça de Deus foi traduzido e chegou até nós, e nós temos em português essa graça de ter a palavra de Deus e poder ler, poder meditar e poder ter como referência para a nossa vida e para tudo aquilo que nós entendemos que é a direção de Deus para nós. E hoje em especial eu queria falar sobre a Sagrada Escritura e a nossa salvação e santificação. E a partir desse texto que nós lemos, eu vejo que essas duas questões têm uma influência, obviamente, indispensável da palavra de Deus: a nossa salvação e a nossa santificação. A nossa salvação, de alguma maneira, ela passa por esse caminho da Sagrada Escritura, e a nossa santificação, obviamente, passa de alguma forma pela Sagrada Escritura. Você observa no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, essa carta é atribuída a Paulo e escrita a Timóteo, um pastor mais jovem que tinha grandes desafios e grandes responsabilidades. O capítulo 3 ele é muito desafiador. Ele começa, o apóstolo Paulo, dizendo que os tempos iam ser difíceis. Ele diz para ele: olha, nos últimos tempos virão tempos terríveis, tempos difíceis. E eu me surpreendo com essa palavra de Paulo, porque os tempos terríveis não teriam a ver com convulsões da natureza, com cataclismas, com terremotos, com maremotos, com tsunamis, com meteoros, com chuvas. Não, com as pessoas. Os homens serão terríveis, serão perversos, serão malignos ao extremo, diz Paulo. Então ele instrui Timóteo falando sobre esse tempo difícil. E para associar a isso ele diz: haverão falsos mestres que vão pregar coisas completamente distorcidas, desviadas da palavra de Deus. E por isso ele começa o verso 14 dizendo: Tu, porém,
Tu, porém, nesse tempo tão difícil que está por vir, e de homens tão perversos e tão desviados da verdade, tu, porém, ao contrário destes homens, você precisa considerar algumas coisas. E você vai observar que é usado dois pares de termos ou expressões diferentes para falar da palavra de Deus. O verso de número 15 diz as sagradas letras. Ele usa essa expressão, as sagradas letras. E no verso 16 ele usa a escritura. Ele está se referindo ao Antigo Testamento. Obviamente nós não tínhamos o Novo Testamento nesta ocasião. Ele está se referindo ao Antigo Testamento, que era a escritura, que era a palavra de Deus que eles tinham. Mas para nós as sagradas letras hoje, pela graça de Deus, é tanto o Antigo como o Novo Testamento. Para nós hoje a escritura é tanto o Antigo como o Novo Testamento. Nós temos esse privilégio de termos as sagradas letras, de termos a escritura, a palavra de Deus revelada para o nosso coração. E a primeira coisa que eu queria destacar é isso: a palavra de Deus e a nossa salvação. O verso de número 14 e 15 faz questão de pontuar que a palavra de Deus tem um papel fundamental em relação à nossa salvação, né? Aquilo que tem desdobramento eterno, que não tem a ver apenas com o nosso cotidiano, né? Com a mudança do calendário. Aquelas pessoas que não tiveram experiência da salvação, elas vivem numa perspectiva de berço à sepultura. Elas vivem debaixo daquela máxima: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Mas nós não, nós sabemos que não é apenas do berço à sepultura. Nós sabemos que não é apenas comamos e bebamos que amanhã morreremos. Não, nós sabemos que existe o porvir, que existe o ainda não, que existe a eternidade, que existe para nós a perspectiva de novo céu, nova terra, corpo glorificado, retorno de Jesus. E nós ansiamos por isso, porque sabemos que isso tem a ver com a nossa salvação. Aquilo que nós já experimentamos aqui agora e aquilo que ainda haveremos de experimentar, que diz respeito à nossa salvação. Então, a primeira parte eu queria destacar aqui para nós, por exemplo, o papel das sagradas letras. O papel das sagradas letras em relação à nossa salvação. E o texto do verso 15 diz que as sagradas letras podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo diz para Timóteo: você tem consciência de que as sagradas letras podem tornar você sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. As sagradas letras têm um papel em relação à nossa salvação. Não são as sagradas letras que nos salvam. As sagradas letras nos apontam para o Salvador. As sagradas letras nos conduzem àquele que verdadeiramente pode nos salvar. Foi o que Jesus disse em João capítulo 5, verso 39. O Vitor vai colocar aí para nós. João 5,39. Ele, em embate com os religiosos, ele disse para os religiosos: examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas, as escrituras, que testemunham, que testificam de mim. E o verso 40 diz, de uma maneira paradoxal: contudo não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus dá testemunho inequívoco que a escritura, a palavra de Deus, ela aponta para o Salvador, ela aponta para o Messias, ela aponta para o verbo que se fez carne e veio para nos revelar a vida eterna e nos dar a vida eterna. Esse é o papel da escritura. Ela não tem um fim em si mesma. A palavra escrita aponta para a palavra encarnada, para que a gente tenha um encontro com a graça, com a misericórdia, com o amor e com a salvação de Deus em Cristo Jesus. Coloca aí João 1,17, Vitor. João 1,17, o apóstolo João mais uma vez fala a respeito de algo surpreendente. Ele diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus, ela tem um papel fundamental em relação à nossa salvação. Ela aponta para o Salvador, ela nos revela o nosso pecado, ela nos revela o nosso distanciamento de Deus, ela nos mostra como nós estamos alienados de Deus. Ela nos fala que naturalmente nós estamos mortos em delitos e pecados e que nós precisamos de um Salvador. Isso é surpreendente a gente entender.
Coloca também Atos 4:12, para a gente ir lembrando algumas coisas. Então nós lemos a palavra. As sagradas letras são uma bênção de Deus para nós, porque ela é como um espelho que nos mostra quem nós somos e nos aponta para onde nós devemos olhar e de onde vem o nosso socorro, de onde vem a transformação, como foi encenado aqui pelas meninas, a transformação de dentro para fora. Só pode acontecer pelo Salvador, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nós só seremos salvos por Jesus, que é o Senhor e o Salvador. A Escritura tem esse papel, e Paulo fala para Timóteo: as sagradas letras podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Quando nós depositamos a nossa confiança em Jesus, a Escritura fala disso, você precisa crer em Jesus. Você precisa crer em Jesus para que você possa ter a vida eterna. Coloca aí, Vitor, João capítulo 20, verso 30 e 31. João 20 e 30. O Evangelho de João várias vezes faz menção disso, falando da salvação que está completamente vinculada ao Salvador, e como a palavra aponta de maneira inequívoca para isso. Na verdade, fez Jesus diante de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. O Evangelho de João separa 7 sinais, que ele não chama de milagres, ele chama de sinais, para apontar para Jesus, o Salvador. E aí ele diz: olha, na verdade Jesus fez muitos outros, não só 7. Fez tantos que, se fosse escrever em livros, não teria livro suficiente para escrever tudo que Jesus fez. Mas esses 7 que eu separei estão escritos aqui, são para quê? Verso 31, põe aí, Vitor, por favor. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo em Jesus como Filho de Deus, vocês tenham a vida eterna em seu nome. Então você percebe o papel da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus em relação à nossa salvação. É nos apontar para o Salvador, é mostrar o nosso pecado, é mostrar a nossa carência de Deus, e apontar o caminho da vida eterna, que nele nós temos vida e vida em abundância. Por isso nós louvamos e glorificamos a Deus pela palavra do Senhor, porque sem a palavra nós não teríamos esse entendimento. Sem a palavra você não poderia se enxergar. Sem a palavra você ia continuar cego, surdo em relação às coisas de Deus. Sem a palavra você não teria essa graça de perceber as coisas dos céus descendo à terra. Sem a palavra você não teria esse discernimento, essa luz, essa revelação de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós podemos celebrar, como vamos fazer daqui a alguns dias, o nascimento do Salvador, que é motivo de gratidão e louvor a Deus. Então, a primeira coisa que eu destaco é o papel da palavra na nossa salvação. Ela aponta para o Salvador. Quando você está indo para algum lugar e você chega a determinado trajeto da estrada, você vê uma placa sinalizando o lugar para onde você vai. A placa não é o lugar, ela apenas aponta para onde você tem que chegar, ou quanto falta para você chegar. A Escritura aponta para o Salvador. Tem muita gente que conhece a Escritura. Alguns teólogos, alguns filósofos leem e conhecem a Escritura de cabo a rabo, mas ainda não conhecem o Salvador. Isso é triste, é terrível. Você ter a Escritura, você ler a Escritura, você saber fazer exegese da Escritura, você ter princípios hermenêuticos para interpretá-la e não conhecer o Salvador. E eu peço a Deus que nessa noite, que você que tem acesso à palavra escrita seja conduzido pelo poder do Espírito Santo à palavra encarnada, em nome de Jesus. Amém? Que seja assim. Segunda coisa que eu quero destacar dentro desse ponto, não é só o papel das Sagradas Letras, mas é o privilégio das Sagradas Letras. Nós falamos do papel, mas há um privilégio associado às Sagradas Letras. E Paulo diz para Timóteo: olha, você desde criança sabe as Sagradas Letras. Você sabe que ela pode tornar você sábio para a salvação. E desde criança, o verso 15 diz: desde a infância você sabe as Sagradas Letras. E diz mais: você sabe de quem se aprendeu, o final do verso 14. Você sabe de quem se aprendeu as Sagradas Letras. Você percebe por que nós investimos nas crianças?
Por que nós investimos nos adolescentes? Não é tirar as crianças do culto, para eles não incomodarem o culto. Não é isso. É para que eles tenham a palavra de Deus numa linguagem que é acessível, que é compreensível. Que eles tenham alguém dedicado exclusivamente para eles. Que alguém dedique tempo, que alguém ore por eles, que alguém prepare uma lição, que alguém busque de Deus direção para falar ao coração deles. Para que segundo a vontade do Senhor, segundo a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor, eles sejam tocados pela palavra do Senhor. Eles conheçam as sagradas letras que pode torná-los sábios para a salvação em Cristo Jesus. Que desperte fé no coração deles. E que eles tenham uma experiência com o Salvador, como eu e você temos, ou já tivemos desde a infância ou desde a adolescência, essa oportunidade. Então isso é muito especial para nós, quando nós temos um tempo para as nossas crianças, quando nós temos um tempo para os nossos adolescentes, e nós pedimos a Deus que o Senhor fale com eles, como um dia o Senhor falou com Samuel, que era um menino, e que estava trabalhando, estava servindo junto com Eli, o sacerdote. E certa noite, depois de terminado todos os serviços do tabernáculo, ele estava dormindo, e ele ouviu uma voz chamando: Samuel, Samuel. E ele achou que era o sacerdote Eli que o chamava, e ele foi por 3 vezes até Eli, e Eli disse: eu não estou te chamando, volta para dormir. Mas quando chegou pela 4ª vez, 3ª vez, Eli já percebeu que era Deus tentando falar com o menino, e disse para ele: quando te chamar de novo, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E naquele dia Samuel teve a revelação de Deus. Deus se revelou a ele, Deus falou com ele, e ele passou a conhecer a Deus, e ele se tornou um servo do Senhor, um profeta de Deus, levantado pelo Senhor para servir o povo de Deus e para honrar o nome do Senhor. Nós desejamos que os nossos filhos tenham uma experiência com o Salvador. E a palavra de Deus, as sagradas letras, que tem o papel de nos conduzir ao Salvador, nos dá o privilégio de fazer com que eles tenham acesso a essa palavra. E pedimos a Deus que eles venham a conhecer, a partir das sagradas letras, o Salvador. E quando Paulo fala disso, dizendo para ele: desde a infância sabes as sagradas letras, ele está fazendo referência a pessoas que ensinaram as sagradas letras. Ele está fazendo referência à sua mãe Eunice, a sua avó Lloyd, a sua mãe Eunice. Isso está fazendo referência a ele mesmo, que também teve um papel fundamental na vida de Timóteo. Olha para você ver, a avó, a mãe e o discipulador que foi Paulo na vida de Timóteo. Você e eu que estamos aqui, muitos de nós que nascemos na igreja, que crescemos na igreja, quantos de nós aqui tiveram uma mãe, um pai, um tio, uma avó, um professor da escola dominical, né? Um pastor que falou no acampamento, que Deus usou para nos levar a essa experiência com Jesus através das sagradas letras? Eu queria que você levantasse a mão, você que tem essa experiência de ter sido criado na igreja, de ter tido um pai, de ter tido uma mãe, de ter tido alguém que Deus usou para te levar às sagradas letras. Olha que bênção, louvado seja o nome do Senhor. Eu conheço desde criança as sagradas letras. Eu lembro de experiências que marcaram minha vida. A história numa EBF em São Bartolomeu, quando eu era criança, um seminarista chamado Rogério, não sei que fim deu o Rogério, acredito que se tornou um pastor da presbiteriana conservadora, dando aula para as crianças na IPI de São Bartolomeu, numa escola bíblica de férias, contando a história num flanelógrafo. Quem conhece flanelógrafo? Levanta a mão, você está denunciando a sua idade. O povo nem sabe o que é isso hoje, o que é flanelógrafo, né? Aquele veludo, você colocava as imagens ali, contando a história de Onésimo. Eu nunca mais me esqueci de Filemon e Onésimo, por causa do seminarista Rogério. Você entende? As sagradas letras têm o papel de nos conduzir ao Salvador. As sagradas letras nos dão o privilégio de levar os nossos filhos a ter, pela graça de Deus, experiência com o Salvador. Você é pai, você é mãe. A responsabilidade não é primeiro da igreja, a responsabilidade é sua, é minha. Nós somos responsáveis para ensinar as sagradas letras aos nossos filhos. A igreja está ajudando, a igreja está apoiando. Você não pode terceirizar a sua responsabilidade para a igreja.
A igreja apoia, a igreja faz de tudo o que pode para abençoar, mas nós temos o privilégio de ensinar aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos sobrinhos, as sagradas letras que podem tornar-lhes sábio para a salvação em Cristo Jesus. Amém? Você imagina, nós temos aqui avós babonas e novas, né? Marlene, a avó recente, a Márcia, acho que a Márcia não está aqui agora, a Márcia, a avó mais recente que a Marlene, elas têm o privilégio de poder influenciar as netas, né? Ensinando as sagradas letras. É isso que Paulo disse. E você teve gente de caráter, você teve gente de calibre, você teve a sua avó Lloyd, a sua mãe Eunice, e você teve a mim mesmo como referência de alguém que ensinou as sagradas letras. Olha que time, olha que time. Coloca aí 1 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, verso 5. 2 Timóteo aí mesmo, 1, 5, por favor. Olha só. Então a salvação, as sagradas letras têm um papel fundamental na salvação e é muito bonito. Olha lá. Pela recordação, Paulo falando, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. O Timóteo cresceu, se converteu, teve uma experiência com Jesus através das sagradas letras e construiu-se nele uma fé sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Olha que coisa linda. Percebeu? O papel da avó, o papel da mãe. Coloca Atos 16, 1 também. Olha só que coisa surpreendente. E o testemunho que se dá dele é um testemunho maravilhoso. Atos 16, 1. Põe aí para nós. Atos 16, 1. A influência da avó, a influência da mãe e a influência do discipulador. Na viagem missionária, diz assim: chegou também a Derbe e Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente. O pai não era crente. Existem situações que o pai é crente, a mãe não é crente. Existem situações que a mãe é crente, o pai não é crente. Mas a sua influência, você tem o privilégio de influenciar seu filho, seu adolescente, para que ele conheça as sagradas letras e tenha uma experiência com o Salvador. Chegou também a Derbe e Listra. Pode colocar o 2, por favor. Olha lá. Dele davam testemunho os irmãos de Listra e Icônio. Verso 3. Dele davam bom testemunho. Só o 2 está bom. Dele davam bom testemunho. Ele conhecia as sagradas letras desde criança. Por influência da avó, por influência da mãe. E depois, ao longo da sua caminhada, pelo apóstolo Paulo. E ele se tornou um pastor. Que Deus permita, em nome de Jesus, que você entenda. Que você entenda, as sagradas letras têm o papel de conduzir ao Salvador e dar-nos o privilégio de influenciar as futuras gerações para que tenham experiência com o Salvador. Amém? Vocês estão aqui ainda? Amém? Terceiro, dentro desse ponto, por favor. Primeiro, o papel das sagradas letras, o privilégio das sagradas letras, e por último, o desafio das sagradas letras. Qual é o desafio? Verso de número 14, volta lá, 2 Timóteo 3,14, Vitor. Agora vem o desafio. Olha que desafio esse texto apresenta para nós. Tu, porém, eu já disse para vocês, tu, porém, por que ele fala isso para Timóteo? Por causa dos falsos mestres, por causa daqueles que negociavam a palavra de Deus, por causa daqueles que ensinavam coisas contrárias à vontade de Deus, por causa dos judaizantes, os judaizantes que infiltravam das comunidades cristãs, tentando fazer os discípulos de Jesus guardar a lei de Moisés, se circuncidar, guardar dieta judaica, guardar dias sagrados. Então ele diz: tu, porém, diferente dos falsos mestres, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado. Olha, tem o papel das sagradas letras, não é? Nós temos o privilégio das sagradas letras, nós temos o desafio. O desafio é permanecer nas sagradas letras. Você sabe, por exemplo, que tem no mundo da música gente que faz sucesso relâmpago, né? O problema não é fazer sucesso, o problema é permanecer. Tem gente que faz aquele sucesso estrondoso, dali uns dias você não lembra mais onde é que está aquele cantor, onde é que está aquela banda, nunca mais se ouviu falar, porque a questão não é fazer sucesso, é permanecer.
E aqui o Paulo diz: você permanece naquilo que você aprendeu. Você sabe desde criança, as Sagradas Letras te levaram ao Salvador para você, com fé nele, ter salvação. Você sabe de quem você aprendeu as Sagradas Letras, agora permanece. Como pastor, você precisa se agarrar a essa palavra de salvação, para você poder instruir no caminho certo a igreja que você está liderando, para você conduzir esse povo segundo a vontade de Deus e para a glória de Deus. Então o desafio para muitos aqui, hoje à noite, não é conhecer o Salvador, já conhece. O desafio para muitos aqui hoje à noite não é influenciar o filho, já está fazendo isso, está trazendo na igreja, ora a Bíblia, lê a Bíblia com ele antes de dormir, ora. O desafio para muitos aqui é permanecer na palavra, porque as tentações, porque as lutas, porque os desafios, porque pessoas perversas, porque dias difíceis começam a balançar, e você começa a negociar aquilo que é inegociável. O que é inegociável? A palavra de Deus na sua vida, ela é inegociável. Jesus, na tentação, teve que resistir a Satanás, fazendo propostas indecentes, indecorosas e malignas, falando para ele transformar a pedra em pão, se atirar do pináculo do templo e se ajoelhar e adorá-lo. Jesus disse para ele: está escrito, está escrito, está escrito, e disse: arreda Satanás, porque Jesus permaneceu na palavra. Que Deus conceda a você, meu irmão, que está sendo tentado lá no seu ambiente de trabalho, que está em dúvida por causa dos desafios que você está vivendo, porque as coisas não deram certo do jeito que você gostaria, porque você perdeu dinheiro, porque alguém ficou doente, porque alguém morreu, porque pessoas têm atentado contra você de maneira perversa, maligna. Não negocie o inegociável, permaneça na palavra. Esse é o desafio, em nome de Jesus. Amém? Então as Sagradas Letras apresentam para nós, irmãos, o papel dessas Sagradas Letras, ou melhor, o texto de Paulo apresenta para nós o desafio aprontado pelas Sagradas Letras, o privilégio e também o papel das Sagradas Letras. Eu espero que isso toque seu coração hoje à noite, e que Deus plante essa semente em você, que dê fruto essa semana ainda, antes de terminar o ano, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Agora, a primeira parte é em relação à salvação. A segunda parte eu estou aplicando em relação à nossa santificação. A segunda parte do verso 16 em relação à nossa santificação. Aquilo que Deus começa a trabalhar em nós. Deus nos salva. Deus nos arranca da alienação, da indiferença espiritual, da morte espiritual, e começa a forjar o caráter de Cristo em nós. Começa a trabalhar em nós de dentro para fora, para que a gente seja aquilo que Ele quer, nova criatura, com novos pensamentos, novos propósitos, novo estilo de vida, novo linguajar, nova maneira de negociar, nova maneira de tratar com a família, nova maneira de tratar com a esposa, nova maneira de ser pai, nova maneira de ser filho, nova maneira de ser gente. A palavra de Deus diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nova criatura, houve um regênesis, houve um gênesis onde Deus criou tudo, e quando Jesus entrou na sua vida, houve um regênesis, você virou uma nova criação, Deus te criou de novo. E aí, Ele começa a trabalhar na gente, começa a trabalhar. Pensa bem, quando chove ali na sua rua, e na sua calçada desce aquela água suja, e aí você pega um copo bonito e grande que você tem na sua casa, o maior que você tiver, pega lá, e pega aquela água suja, e vai, abre a sua torneira bem devagarzinho, um pouquinho a água, e coloca a água suja lá debaixo, da água corrente descendo. O que acontece, irmão? Devagarzinho a água limpa vai entrando, e a água suja vai saindo, a água vai mudando. Ela estava quase preta, começou a ficar cinza, dali a pouco ela foi clareando, e dali a pouco você vai perceber que está limpo. Deus está fazendo isso conosco, e Ele usa a sua palavra para fazer isso conosco. É a água que limpa, é o martelo que esmigalha a rocha, é a espada do Espírito que penetra até o ponto de dividir alma e espírito junto e medula, é apta para discernir os pensamentos, as intenções, os propósitos do nosso coração. E aqui ele diz assim, ele chama agora não de Sagradas Letras, ele chama de Escritura.
Olha para você ver. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ele trabalha a nossa santificação. Então aqui, 3 coisas que eu quero destacar também. Primeiro, por causa da natureza da Escritura. Em primeiro lugar, a natureza da Escritura. Ele diz, qual é a natureza da Escritura? A Escritura é inspirada por Deus. Na verdade é expirada, a ideia é expirada. Theopneus significa soprada por Deus. Deus soprou a sua palavra. Quando ele criou o primeiro ser humano lá do barro, tal, o que ele fez? Soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Então passou a ter vida, alma vivente, porque Deus soprou vida naquele boneco de barro. Certo? Teve vida. E quando a palavra de Deus vem a nós, ela é soprada em nós. E nós que estávamos mortos em delito e pecado, nós recebemos vida do Espírito. Vida do Espírito. As pessoas têm vida biológica, né? Vida relacional, vida afetiva, mas estão mortas espiritualmente. A palavra de Deus é soprada e dá vida naquele corpo morto. Então, por que a palavra opera a nossa santificação? Por causa da sua natureza. Ela é uma palavra divina. É aquela palavra que foi soprada pelo próprio Deus. E você sabe que a palavra pneumatologia, que diz respeito ao Espírito Santo, tem a ver com sopro, tem a ver com vento. Por exemplo, você vai tratar do seu pulmão, você vai no pneumatologista. O seu carro, você tem um elemento para ele poder andar, o pneu, está cheio de ar. Então essa palavra sopro, vento, tem a ver com o Espírito Santo. No hebraico é ruá e no Novo Testamento é pneuma. Sopro, vento. Você lembra quando o profeta Ezequiel chegou diante do vale de ossos secos? Sequíssimo. Deus perguntou para ele, pode reviver esses ossos? Ele, claro, um homem temente a Deus e não era louco, ele falou, eu não sei, o Senhor sabe. Deus falou para ele, profetiza, declara a minha palavra sobre esse vale de ossos secos. E começou a haver algo que nem Steven Spielberg conseguiria reproduzir, eu acredito, com tanta beleza, quando nós lemos Ezequiel 37, um barulho de ossos juntando com ossos, músculos, tendão, músculo, carne, e ficou de pé aquele exército, mas não tinha dele o Espírito. Então Deus diz, fala de novo, profetiza, e dos 4 ventos veio o Espírito e entrou, e aquele exército de mortos viveu, por causa da palavra. Da palavra. E se você lembrar do Novo Testamento, a promessa do Espírito Santo, que Jesus falou, vocês aguardem em Jerusalém, porque vai ser derramada a promessa do Pai do Espírito Santo. E foi como um som de um vento impetuoso, que invadiu o lugar, e todos tinham sobre si línguas como que de fogo, e todos eles ficaram cheios do Espírito Santo. Essa figura, essa imagem do vento, de algo soprado, Deus fazendo vir à luz aquilo que não poderia vir a não ser pela ação do céu. Então é por causa da natureza da Escritura, ela é divina, ela vem de Deus, ela é inspirada por Deus, foi escrito por homens que não eram eles inspirados, homens que tinham o seu temperamento, que tinham os traços do seu tempo, da sua época, que viviam em lugares diferentes, mas foi uma palavra inspirada pelo Espírito de Deus. Agora, observa, não é só por causa da natureza da palavra, da Escritura, é por causa do proveito da Escritura. Veja aí o verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, ou seja, proveitosa. Ela vem e cumpre um proveito do coração de Deus na nossa vida. O profeta Isaías diz assim, que Deus envia a sua palavra como chuva, e ela não volta, mas ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Ela tem um proveito. O texto diz para nós, ela é útil, e ele elenca algumas coisas, para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então,
por causa da natureza da Escritura e por causa do proveito da Escritura. Qual é o proveito dela? Primeiro, ela ensina. O que significa isso? Ela nos ensina o que é verdadeiro da parte de Deus. Aquilo que é verdadeiro para a nossa vida e para a nossa piedade. Se nós queremos saber o que é verdadeiro em relação a Deus, em relação à nossa relação com o céu, com Jesus, nós vamos à palavra de Deus. Ela nos ensina aquilo que é verdadeiro, porque nós estamos cercados daquilo que é falso. Nós estamos cercados daquilo que é falso, da cara para fora e da cara para dentro. Não só aquilo que se propaga de maneira falsa para fora, mas aquilo que é falso no meu coração, no seu coração, as ideias tortas que nós temos, os sentimentos corrompidos que nós temos, os impulsos falsos que nós temos, e que às vezes nós até ungimos em nome de Deus, mas que não são verdadeiros. Então a palavra ensina-nos o que é verdadeiro. O proveito é que ela nos ensina o que é verdadeiro, e também ela nos corrige. O verso diz assim, repreende, melhor dizendo, ela repreende. O que significa? Ela denuncia o falso ensino e também confronta o nosso pecado. Entendeu? Ela ensina o caminho verdadeiro e ela nos repreende em relação àquilo que está errado na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus não nos deixa enganado, ela nos confronta. Quando você vem para o culto, você pode ter duas experiências. Ou você vai ser consolado, ou você será confrontado. Se você for consolado e você estiver precisando de consolação, glória a Deus. Se você for confrontado e estiver precisando de confrontação, diga graças a Deus, porque Deus se importa com você. Importa tanto que te consola quando você precisa ser consolado, mas importa tanto que te confronta quando você precisa ser confrontado, para que você não continue andando no engano do seu coração. Porque a pior coisa que pode acontecer conosco é Deus nos deixar entregue a nós mesmos. É Deus nos deixar entregue aos enganos do nosso coração. Se Deus te deixar entregue aos enganos do seu coração, saiba, isso é morte, isso é inferno na terra. E se não for mudado, pode ser inferno na eternidade. Então, a palavra de Deus ensina e repreende. Glória a Deus. Você imagina Pedro diante de Jesus? Ele ouviu Jesus perguntando, quem os homens dizem que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, bem-aventurado és tu, porque não foi carne e sangue que revelou, não foi raciocínio, não foi lógica, não foi nada da carne, foi o Pai que revelou a você. E Jesus diz, eu vou para Jerusalém, vou ser preso e vou ser morto, mas ao terceiro dia vou ressuscitar. Pedro diz, de jeito nenhum, não fala isso, vira essa boca para lá. Jesus disse para ele, arreda Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Você percebe? Até no momento que nós estamos pensando coisas espirituais, nós estamos pensando coisas louváveis, aparentemente, nós precisamos às vezes do confronto da palavra, para nos livrar dos enganos do nosso coração. Então, o proveito da palavra é que ela ensina e que ela repreende, mas ela também corrige. O que é corrige? Quando você está indo para São Paulo, pôs lá no GPS, de Muzambinho a Araraquara, e lá pelas tantas você tomou um caminho errado. O que o GPS faz? Corrigindo a rota. Corrigindo a rota. Ele faz um novo traço para você voltar de onde você não deveria ter saído. É isso que a palavra de Deus faz. O seu proveito é que ela ensina o que é verdadeiro, repreende quando nós estamos andando num caminho com conceitos errados e coloca a gente de volta na rota quando a gente saiu. Ou então, quando a gente cai, ela nos levanta e põe de pé de novo. É isso que ela faz com a gente. Por isso que é tão importante você ler a palavra, você meditar na palavra, você estudar a palavra. Como diz o salmista, quanto amo a tua lei, você amar a palavra. Você amar a palavra. Porque se de repente você tiver caído, ela vai te levantar pelo poder do Espírito Santo. E se você estiver desviando da rota, ela vai te corrigir a sua rota. Louvado seja o nome do Senhor. Olha para você ver como isso é importante. Até nas coisas boas a gente às vezes desvia a rota. Por exemplo, o lazer é uma bênção. Precisamos de lazer. A palavra de Deus diz que Deus colocou o sábado e criou o sábado por causa do homem, porque nós precisamos de descanso.
Mas se o lazer toma um lugar excessivo, indevido, aí está errado. O trabalho é uma bênção de Deus na nossa vida. Paulo diz que quem não trabalha não come. Mas quando o trabalho toma um lugar errado na sua vida, ele se torna um Deus na sua vida. Você se torna um workaholic, um adorador do trabalho. Está errado. Trabalho é ruim? Não, não é. Férias é ruim também não. Dinheiro é maldição? Não. Mas o amor do dinheiro é uma desgraça. Percebe? Até naquilo que pode ser bom para nós, pode ser bênção para nós. Vir aos trabalhos da igreja é uma bênção, mas se tornar um ativismo, e você não der tempo para sua família, não cuidar do seu casamento, não cuidar dos seus filhos, até vir na igreja está errado. Tem gente que erra porque não sai da igreja e não cuida da família, e tem gente que trabalha até morrer e não vem na igreja, e não adora a Deus, e não dedica tempo ao Senhor. Está errado. Quem é que nos corrige? Quem é que corrige a rota, melhor dizendo? É a palavra do Senhor. É a palavra que nos confronta, que nos ensina e corrige a rota da nossa vida. Então, irmãos, o valor de você vir ao culto, estar presente à reunião, ao ajuntamento da comunidade, para adorar junto, para cantar, para ouvir a palavra de Deus, para Deus falar com você, para Deus te consolar e para Deus te confrontar quando se fizer necessário, para que você entre na semana com a rota corrigida, em nome de Jesus. Porque se você continuar a semana com a rota errada, você vai ficar cada vez mais longe de onde você deveria estar. Tem um pastor da internet que fala assim: uma semana de primeira não começa na segunda. Uma semana de primeira não começa na segunda. Começa quando? No domingo. No domingo, porque é no domingo que você tem tempo de Deus para você vir na escola dominical, para você vir no culto à noite, para você ser consolado e confrontado pela palavra. Amém? Vamos seguir. Então olha, ela ensina, ela repreende, ela corrige e ela educa. Ela educa na justiça. Nós temos uma pedagogia da palavra para você fazer o que é certo, o que é justo, o que é correto, andar na justiça. Por quê? Porque o seu coração e o meu é tentado a andar na injustiça, andar nos caminhos tortos e errados. Ela nos educa, na pedagogia de Deus ela nos coloca para praticar, escolher o que é certo, fazer aquilo que está em sintonia com o céu. Sintonia com o céu. Por exemplo, na oração do Pai Nosso, você ora assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua. Vamos ver bem forte: seja feita a tua. Mas você sabe que lá no fundo você quer que seja feita a sua vontade. Você não quer que seja feita a vontade de Deus. Você só fala que quer, mas você quer mesmo é a tua vontade. É ou não é? É verdade, irmão, nós somos pecadores. Então, quando a gente ora a oração do Pai Nosso, Deus está lembrando a gente: você precisa orar mesmo isso aí, para você aprender a buscar a vontade do Pai que está no céu, não a sua vontade. Sintonia com aquilo que já é feito de maneira perfeita no céu, para que seja feito de maneira relativa, mas o melhor possível aqui na terra, como vontade de Deus. Amém? Então, meu Deus, por que a Escritura é tão importante para a nossa santificação? Por causa da natureza da Escritura, porque ela é soprada por Deus, ela veio de Deus. E por causa do proveito que ela tem no meu coração e no teu, porque ela ensina, porque ela repreende, porque ela corrige e porque ela educa. Ela educa eu e você na pedagogia do céu, para que a gente viva com consciência, com bom senso na terra. Não é para viver lá no céu não, é aqui na terra. Lê o Sermão do Monte, são os princípios do reino de Deus. Para quê? Para você aprender a viver como cidadão do reino de Deus na terra. Na terra. Então, por causa do proveito da Escritura. E por último, por causa do propósito da Escritura. A natureza da Escritura, o proveito da Escritura, o propósito dessa Escritura. Vamos lá, verso 17. Depois dele falar disso, ele fala do propósito. A fim de que? O que é a fim de que? Propósito. A fim de que o homem de Deus, o que é o homem de Deus? Pessoa, não é o homem masculino. As pessoas, homens, mulheres, adolescentes, crianças, o homem de Deus, a mulher de Deus, a pessoa que teve um encontro com Deus, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
para que você seja devidamente capacitado, qualificado, preparado para a boa obra. Porque você não é salvo por boas obras, ponto. Você não é salvo por boas obras, mas você foi salvo para as boas obras. Você foi salvo para fazer boas obras. Deus preparou de antemão para que a gente ande nas boas obras. Então, olha, a Escritura, ela é tão importante na nossa santificação, quando Deus está forjando o caráter de Cristo em nós, porque ela tem uma natureza divina, porque o seu proveito vai nessas 4 direções que eu falei, e porque cumpre um propósito, que é esse propósito de você estar habilitado, plenamente preparado para fazer aquilo que você tem que fazer, as boas obras, socorrer os necessitados, exercer misericórdia, generosidade, sabe? Tirar a mão do bolso e pá, entendeu? Não é matar não, é dar dinheiro para quem precisa, pagar o remédio, pagar a farmácia do irmão, fazer o que tem que fazer. E não é nada de ficar orando, Senhor, abençoa o irmão. Que abençoa o irmão? O dinheiro está aí na sua conta, vai lá e faz o que tem que fazer. Por que eu te dei esse dinheiro? Por que você está rico? Por que você está nessa posição? Por que você é tão abençoado? Você não entendeu? Você não é dono, você é mordomo. Você não entendeu ainda? Você não é dono, você é mordomo. Você não entendeu? Deus vai pedir conta para você do que você fez com as coisas que Ele deu para você. Não é para você viver nababescamente, não. Deus colocou nas suas mãos como um dom, como um privilégio para você ser o canal de bênção na vida de quem precisa, do missionário, do necessitado, certo? Do hospital, do asilo, da fã, da pai, seja lá de onde for.